Olá, sejam bem-vindos à nossa série de tutoriais. Nesse tutorial de número 2, nós vamos trabalhar na criação de um pequeno projeto que nós vamos trabalhar com caixas de combinação. Nós vamos vincular várias caixas de combinação a um único campo. Então a gente precisa prestar atenção que essas caixas, quando nós formos trabalhar com as consultas, nós vamos vinculá-las a um único campo. Como e por que fazer isso? Fazendo isso, nós vamos fazer uma economia na digitação. Vamos também ter a opção de um preenchimento automático. Por exemplo, se nós digitarmos o CPF do cliente, todos os outros dados aparecerão na tela, ok? Para desenvolvermos esse pequeno projeto, teremos que ter alguns pré-requisitos de conhecimento, né? A criação de tabelas, os relacionamentos, a criação das consultas, a criação de formulários e subformulários. Claro que aqui o Access vai nos ajudar bastante com os seus assistentes. Aqui nós temos o nosso projeto finalizado. Então aqui é só para termos uma ideia de como ficará o projeto. Criaremos aqui 4 tabelas, as consultas e os formulários, ok? Aqui está o formulário, né? Aqui já todo mundo tem conhecimento, isso daqui é através de macro, ou podemos fazer através de uma codificação em Visual Basic, mas não é o intuito desse tutorial. Aqui nós temos os campos, né? As nossas caixas de combinação. No momento, elas estão bloqueadas, porque nós já temos os registros e não queremos que façam alterações aqui. Se necessitar fazer alguma alteração, nós entraremos aqui em editar. Editando, aí nós podemos fazer alteração, mas não é o nosso caso. Salvar aqui. Também, claro, né? O desbloqueio também se dará como quando nós criarmos um novo registro. Teremos aqui data da venda, né? Por exemplo, a descrição, cartão de crédito, o cliente, vamos pegar aqui o Silva, já preenche automaticamente. Ok? E o produto, a mexerica, um exemplo. Ok? Vamos salvar. Aqui está o registro que nós fizemos, né? Que o anterior aqui, eu acho que eu não tinha uns registros aí, né? São dos nossos testes, ok? Mas ele está funcionando bem, mas no intuito é aqui nós, por exemplo, digitarmos o CPF, se nós não temos os dados, se nós temos o CPF, se o CPF tiver na nossa base, né, de dados, vai preencher automaticamente o telefone, o nome do cliente, endereço e outros dados que poderíamos colocar aqui no nosso pequeno projeto. Então vamos lá, vamos começar a desenvolvê-lo. Então aqui com o nosso Access aberto, vamos
criar um banco de dados em branco. Aqui vocês dão um nome sugestivo, né? No meu caso aqui eu vou colocar como aula 2 tutorial. Aqui vocês escolhem o local onde vai ser salvo o banco de dados. No meu caso aqui, como eu vou deixar aqui, vamos começar a criar. Automaticamente ele entra nas tabelas. Então aqui, tabela, é com o lado direito do mouse. Se nós colocarmos aqui em modo design, ele já vai pedir para salvarmos, né? Vamos dar um nome aqui sugestivo, por exemplo, de clientes, ok? Ok, nossa primeira tabela. Aqui no nome do campo, vamos colocar aqui como ID cliente. Vai ser numeração automática. E a chave primária também aqui no ID cliente. Aqui o nome do cliente, né? Como texto curto. Aqui, se vocês quiserem reduzir o campo, podem reduzir. Se vocês quiserem que o formato, a digitação, mesmo você digitando minúscula, ele fique maiúsculo, é só colocar aqui um sinal de maior. Depois aqui vamos colocar o CPF. Vamos colocar aqui o nome da empresa. Endereço e telefone. Aqui no CPF nós podemos vir aqui em máscara de entrada. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos utilizar aqui o assistente, né? O assistente de máscara de entrada. No nosso caso aqui CPF. Vou escolher CPF, avançar. Avançar. E concluir. E o telefone também a gente pode utilizar a máscara de entrada. Vamos salvar, ele pede para salvar. Telefone, aqui é o primeiro. Salvar, avançar, avançar, concluir. Se vocês quiserem aqui acrescentar um 9 aqui, por causa do celular, né? Os celulares agora é 991, alguma coisa, né? Então, primeira tabela criada. Agora vamos para a segunda tabela, que vai ser uma tabela aqui importante também, que é a tabela vendas, né? Criar tabela. Vou colocar aqui como de vendas. Lembrando que esse projetinho aqui é bem simples, tá? Ele não abrange toda a estrutura de um banco de dados, de um PDV, né? Que é um ponto de vendas. Vamos lá. Vamos colocar aqui a ID vendas, numeração automática, a data da venda, o tipo de dados aqui, né? Data, hora, aqui o formato, vamos colocar aqui data abreviada, aqui a descrição da venda, aqui a gente pode fazer uso de um assistente de pesquisa, por exemplo, no meu caso específico aqui, vou digitar os valores que eu desejo, tá? Vamos avançar. Aqui, por exemplo, venda
maiúsculo. Venda à vista. Venda a prazo. São exemplos, né? E cartão de crédito. Aqui a gente pode melhorar aqui, aumentar o espaço, avançar. Vamos aqui concluir, vai? Precisa. E aqui nós vamos usar uma chave estrangeira da tabela clientes, né? Que é o ID da tabela clientes, né? Que, vamos lá. ID. Oh, Jesus. ID. Cliente. Como vai ser uma chave estrangeira, né? Que nós vamos fazer depois no relacionamento e ligação entre essas duas tabelas. Vamos ter que colocar aqui como tipo de dados número. Salve. Agora, próximo, podemos criar a tabela. Podemos criar a tabela produto. Ok? Criar tabela. Modo design. AT produto. Ok. T produto. Aqui o ID do produto. O nome do produto, né? Produto. Aqui como texto curto, aqui podemos diminuir, colocar no formato maiúsculo. E o importante também é a chave primária, né? Que nós vamos relacionar a tabela produto com a tabela venda. Então é o ID da venda, que é número. Salve e fecha. Agora vamos criar uma tabela muito importante, que é a tabela de junção, né? Que seria aqui a tabela detalhes, né? Vamos criar então a tabela detalhes das vendas. Vamos lá? Detalhes das vendas. Então aqui nós vamos ter o ID, né? Detalhes, vendas, como numeração automática. E aqui as chaves estrangeiras do ID vendas e de quem mais? Do ID produto. ID produtos. Então aqui como é chave estrangeira, número e aqui número. Ok? Vamos ver aqui na tabela produtos. É ID produto mesmo, é ID produto, né? Eu botei aqui no plural. E aqui venda, ID vendas tá certo. Salvar. Muito bem. Agora vamos começar a fazer, aqui por exemplo, vamos digitar aqui alguns clientes. Ok,
aqui, como no meu caso lá, eu criei o Silva, o CPF aqui do nosso amigo aqui, vamos ver, 666 555 55, empresa aqui XPTO, endereço Rua Maria, número 8, por exemplo, telefone, prefixo e aqui aleatório, que vamos criar mais um aqui, por exemplo, o Monteiro, CPF 777 666 empresa XYCT, que Rua José, número 10, telefone 11 9999999. Ok? Isso aqui é só produtos aqui. Nós também podemos criar aqui, como tem uma chave estrangeira de venda, né? Vamos fazer aqui nas vendas, né? Abrir. Data da venda. Descrição. Venda à vista. Isso aqui é só para a gente poder ter um start, né? ID do cliente, não, vou colocar o cliente 1 aqui, né? Cliente 1. Pronto. Tabelas produto. Aqui a gente pode criar os produtos, né? Por exemplo, o arroz. O ID da venda 1, né? Que é o nosso start lá. Ok. Perfeito. Aqui. Opa. Aqui vai estar em branco. Ok? Porque nós temos que fazer o relacionamento. Então, vamos lá, relações. Vamos trazer para cá o cliente, tabela cliente, a tabela vendas, a tabela detalhe das vendas e a tabela produtos. E agora vamos fazer os relacionamentos do ID do cliente com o ID do cliente, ok? Aqui o ID das vendas com o ID das vendas da tabela detalhes, impor ID. E agora vamos fazer aqui essa ligação, que é o produto, né? Produto com o ID do produto, por integridade. Pronto, já vinculamos aqui. Aqui eu vou colocar uma junção, tipo de junção aqui eu vou colocar de número 2 aqui. Vamos incluir todos os registros da tabela clientes e somente os registros da tabela vendas. Ok, ok, só isso. Vamos salvar aqui. Aqui
Vamos colocar aqui que é só o start. E depois aqui esse preenchimento será, como nós fizemos as relações, ele será automatizado aqui. O que nós precisamos fazer agora? Vamos fazer as consultas. Então vamos lá, criar design de consulta. Vamos começar aqui com a tabela clientes. Essa tabela clientes aqui será a tabela praticamente principal, porque ela contém todas as informações: CPF, empresa, endereço, telefone. Então aqui vamos colocar aqui o ID do cliente, o nome do cliente. Podemos colocar aqui como a ordem de classificação crescente. Então aqui vamos salvar como query, né, de consulta clientes. Tá? Aqui a nomenclatura, cada um faz a maneira que prefere fazer, né? Puxa vida. Estou apanhando aqui com o teclado desse computador. Oh, meu Deus. Vamos lá. Fica minúsculo. Então, que clientes ou consulta clientes ou query clientes, aí fica. Então, ok. Uma consulta criada. Vamos criar outra consulta. Design de consulta. Também, tá? Vamos sempre nos basear na tabela clientes. Então aqui, ID do cliente, CPF, no caso aqui CPF, e o nome do cliente. Cliente aqui, ordem crescente. Então, salvar. Aqui. Caso aqui, CPF. É a consulta CPF. Agora, a próxima consulta, vamos fazer a empresa, né? Consulta, design, tabela de clientes, ID clientes, empresa e nome do cliente. Ok? E crescente, aqui também pode ser crescente, empresa ou salvar. Ok? Consulta empresa. Query empresa. Aqui é de query, tá? Em inglês. Agora a última. Que será o telefone. Então, ID do cliente. Telefone. Nome do cliente. Ok. Crescente. Vamos salvar aqui. Salvar. Como que? Consulta. Telefone. Não, é telefone, né? Ok. Então, as consultas prontas. Consulta.
externos, página inicial, criar. Ok. Então, nós criamos as nossas consultas, né? Executando as consultas. Clientes, CPF, empresa, telefone. Ok. Então, agora vamos criar o nosso formulário. Então, vamos aqui em tabela de vendas. Tabela de vendas, vamos criar, né? Vamos aqui no assistente de formulário, vamos passar todos os dados, avançar. Aqui a gente muda para F vendas, modificar o design do formulário, criar, guardar aqui que deu, acho, opa, um bug aí. Então, como vocês sabem, não é o intuito desse tutorial, né? A criação do formulário. Então, a gente pode então aqui no ID do cliente nós vamos aqui alterar para uma caixa de combinação. Nas propriedades, dados aqui, fonte de controle correto, ID do cliente, e aqui nós podemos vincular como a nossa consulta cliente. Okay, salve. Vamos abrir aqui o formulário. Tá vendo que aqui aparece só o código, né? Vamos fazer aparecer o nome do cliente. Então, aqui retornando em folha de propriedades, em formato, aqui, número de colunas, 2. Eu não quero que apareça o código, então 0, ponto e vírgula, e a segunda coluna que é o nome, né? Então, salve, ok? Aparecendo Silva e Monteiro. Retornando em modo design, entrando nas configurações do formulário, em todas a gente pode colocar aqui sim para pop-up, para ficar móvel, né? Para que o formulário fique móvel na tela, né? Então, retornando aqui, deixa eu centralizar aqui e dar uma diminuída. Aqui é sempre bom, onde tem a chave primária, né? Como não é digitável, né? A gente pode deixar aqui, vamos lá, vamos deixar aqui um cinza, tá ok? Depois a gente faz a formatação condicional. Agora o que falta? Nós vamos criar aqui, vamos aproveitar, selecionar todo esse campo aqui, mas antes, aqui no ID do cliente,
No nome, em dados, a fonte de controle da ID clientes, essa a gente não pode mexer. Agora, no nome, vamos colocar aqui um nome sugestivo para essa nossa caixa de combinação, né? CBO cliente, ok? Perfeito. Então, agora a gente pode fazer o seguinte. Vamos aqui, Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente pode alterar aqui para cliente e aqui embaixo para, por exemplo, CPF, né? CPF. E aqui, claro, o nome, vamos colocar aqui CBO, CPF. Em dados, aqui permanece o ID clientes, tá? Porque é a chave principal. E aqui a gente muda para consulta CPF. Salvar. Então agora Ctrl C, Ctrl V. Empresa. Empresa. Aqui em nomes, né? CBO. Empresa. Vocês vão entender por que é interessante marcar, né? Alterar um nome para um nome sugestivo na hora de a gente entrar nos eventos da codificação. Então, dados, aqui a gente, origem da linha, nós criamos lá a nossa consulta empresa, né? Consulta empresa. Salve. E por último, né? Ctrl C, Ctrl V, o nosso telefone, o telefone do cliente. Telefone. A fonte de controle está certa. Aqui a gente já pode mudar para consulta telefone aqui em todas. CBO, caixa de combinação, né? CBO, telefone. Salvar, modo formulário. Ele já faz o preenchimento aqui automático, né? No caso aqui, por causa das consultas. Aqui vai para um novo. Tá. Agora, voltando aqui em modo design. Vamos puxar aqui o rodapé do formulário. E vamos pegar aqui a nossa tabela detalhes de venda. Ela vai funcionar como um subformulário. Então, vamos lá. Transferindo. Vamos aqui escolher da lista. Ele vai fazer a vinculação com o ID de vendas. Tanto, vocês vão ver aqui, né? Vamos lá, concluir. Só um momento. Esse nós podemos deletar aqui. Aqui, vamos salvar. Aqui em amarelo, nós clicamos 2 vezes. Aqui vocês podem ver, ó, vincular o campo mestre ao ID de vendas daqui do formulário principal com o ID de vendas do subformulário. Que nós temos aqui o ID de vendas, então ele fez a vinculação. Quando a gente abrir, tá? Vai aparecer aqui
Agora falta a gente trabalhar aqui no nosso subformulário. Pode salvar, a gente pode entrar até aqui no modo design. Aqui o que importa para nós é o produto, né? O ID do produto. Então o ID do produto a gente pode vamos aqui em dados. Não, primeiro a gente tem que transformar, né? Alterar para uma caixa de combinação. Então aqui é a origem da linha. Vamos criar uma consulta aqui, ok? E é a consulta do produto, né? Do produto, ID do produto e o nome do produto. Só isso já basta. Salve. Volte aqui em formato, em número de colunas. Coloque 2 colunas, né? Aqui, não quero que apareça o código, ponto e vírgula, 2. Salve. Vamos fechar. Agora voltemos. Então já aparece aqui o nome. Agora, esses campos aqui não são necessários, né? A gente pode entrar aqui em modo de exibição de layout. Clicar sobre o mesmo aqui e ocultar esse campo. Podemos aqui ocultar esse campo. Aumentar aqui. Ok. Salvar. Modo formulário. Vamos criar um novo. Vamos criar aqui um novo registro, depois a gente cria os botões, né? Data da venda, data de hoje, descrição da venda, venda a prazo, o cliente, CPF, a gente pode ou digitar o CPF ali, né? No caso aqui, 777 ele já traz, né? Quando a gente sai, dá um tab, ele preenche automaticamente. Ou então a gente escolhe o nome, ok? Se escolher aqui o Silva, ele vai mudar todo mundo aqui. E também nós vamos escolher o produto que está sendo vendido, no caso aqui o arroz, ok? Então nós já temos 2 produtos aqui. Coincidentemente os 2 são arroz, né? Porque só tem arroz. Então, salvar. Produto. Abrir. Criar aqui macarrão. Feijão. Eu tenho que colocar aqui porque eu já fiz o relacionamento, ele não vai aceitar. Então aqui, então vamos lá. Colocar o feijão. Aqui o macarrão. Vamos ver aqui o detalhe de vendas.
Ó, detalhe de vendas, ele vai sendo preenchido automaticamente. Nós temos aqui a venda, sempre para o cliente 1. Ok? Então esse foi o intuito desse pequeno projeto. Agora, no próximo módulo, para não ficar prolongado, que já está há muito tempo, nós vamos dar uma melhorada no formulário. Então, amigos, muito obrigado por acompanharem e até mais.